Eslaferol foi o último da ninhada de 5 nascidos da rainha do próspero reino nórdico de Erougard, Lapircopa, e seu marido, o rei de Erougard, Itluaf. Durante a gravidez, a rainha tinha mais que o dobro da largura que era alta, e o ato do parto levou 3 meses e 6 dias após ter começado. Talvez seja compreensível que o Lapircopa tenha escolhido, ao expulsar Eslaf, franzir a testa, dizer, boa viagem, e morrer. Como muitos nórdicos, Itluaf não se importava muito com sua esposa e menos ainda com seus filhos. Seus súditos ficaram intrigados, portanto, quando ele anunciou que seguiria a antiga tradição de seu povo de Atmora de seguir sua amada esposa até o túmulo. Eles não achavam que estavam particularmente apaixonados, nem sabiam que tal tradição existia. Ainda assim, as pessoas simples eram gratas, pois o pequeno drama real aliviava seu tédio, que era e é um problema comum nas partes mais obscuras do norte de Skyrim, particularmente na maré de inverno. Ele reuniu sua equipe doméstica e seus 5 herdeiros pequenos, gordos e chorões, na sua frente, e dividiu sua propriedade. Ao seu filho Inop, ele deu seu título. Ao seu filho Laernu, ele deu sua terra. Ao seu filho Soibud, ele deu sua fortuna. À sua filha Laicifitra, ele deu seu exército. Os conselheiros de Itluaf sugeriram que ele mantivesse a herança unida para o bem do reino, mas Itluaf não se importava particularmente com seus conselheiros, ou com o reino, para esse assunto. Ao fazer seu anúncio, ele puxou sua adaga em sua garganta. Uma das enfermeiras, que era um tanto tímida, finalmente decidiu falar enquanto a vida do rei se esvaía. Sua Alteza, você esqueceu seu 5º filho, o pequeno Eslaf. O bom Itluaf gemeu. Afinal, é um pouco difícil se concentrar com sangue jorrando da garganta. O rei tentou em vão pensar em algo para alegar, mas não havia mais nada. Por fim, ele balbuciou, irritado. Eslaf deveria ter tomado alguma coisa então e morreu. Que um bebê de apenas alguns dias de idade fosse esperado para reivindicar sua herança legítima era indiscutivelmente injusto. Mas então Eslaferol recebeu seu direito de primogenitura com o último suspiro de seu pai. Ele não teria nada, exceto o que ele havia tomado. Como ninguém mais o queria, a tímida enfermeira, cujo nome era Drusba, levou o bebê para casa. Era um barraco decrépito e, ao longo dos anos que se seguiram, tornou-se cada vez mais decrépito. Incapaz de encontrar trabalho, Drusba vendeu todos os seus móveis para comprar comida para o pequeno Eslaf. Quando ele tinha idade suficiente para andar e falar, ela vendeu as paredes e o telhado também, então eles não tinham nada além de um chão para chamar de lar. E se você já foi a Skyrim, pode perceber que isso dificilmente é suficiente. Drusba não contou a Eslaf a história de seu nascimento, ou que seus irmãos e irmãs estavam levando vidas muito boas com suas heranças, pois, como dissemos, ela era bastante tímida e achava difícil abordar o assunto. Ela era tão dolorosamente tímida, na verdade, que sempre que ele fazia perguntas sobre de onde ele vinha, Drusba fugia. Essa era mais ou menos sua resposta para tudo: fugir. Para se comunicar com ela, Eslaf aprendeu a correr quase tão logo aprendeu a andar. Ele não conseguia acompanhar sua mãe adotiva no começo, mas com o tempo ele aprendeu a andar de igual para igual se ele antecipasse uma corrida curta, mas rápida, e de igual para igual se Drusba parecesse estar indo para um voo de maratona de longa distância. Ele nunca obteve todas as respostas que precisava dela, mas Eslaf aprendeu a correr. O reino de Erougard, nos anos em que Eslaf estava crescendo, tornou-se um lugar bastante sombrio. O rei Inop não tinha um tesouro, pois Soibud o havia recebido. Ele não tinha nenhuma propriedade para renda, pois Laerno o havia recebido. Ele não tinha um exército para proteger o povo, pois Laicifitra o havia recebido. Além disso, como ele era apenas uma criança, todas as decisões no reino passavam pelo conselho bastante corrupto de Inop. Tornou-se uma terra burocrática exploradora de altos impostos, crimes desenfreados e incursões regulares de reinos vizinhos. Não é uma situação particularmente incomum para um reino de Tamriel, mas desagradável, no entanto. Finalmente chegou a hora em que o cobrador de impostos chegou ao casebre de Drusba, tal como era, para coletar a única coisa que podia: o chão. Em vez de protestar, a pobre empregada tímida fugiu, e Eslaf nunca mais a viu. Sem um lar ou uma mãe, Eslaf não sabia o que fazer. Ele tinha se acostumado ao ar frio e aberto no barraco de Drusba, mas estava com fome. Posso comer um pedaço de carne? Ele perguntou ao açougueiro na rua. Estou com muita fome. O homem conhecia o garoto há anos. Frequentemente falava com a esposa sobre o quanto sentia pena dele, crescendo em uma casa sem teto ou paredes.
Ele sorriu para Eslaf e disse: vá embora, ou eu vou bater em você. Eslaf saiu apressadamente do açougueiro e foi até uma taverna próxima. O taverneiro tinha sido um antigo criado na corte do rei e sabia que o garoto era um príncipe por direito. Muitas vezes, ele tinha visto o pobre rapaz maltrapilho nas ruas e suspirava pela forma como o destino o havia tratado. Posso comer alguma coisa? Eslaf perguntou ao taverneiro. Estou com muita fome. Você tem sorte que eu não vou cozinhar você e comer você, respondeu o taverneiro. Eslaf saiu apressadamente da taverna. Pelo resto do dia, o garoto se aproximou dos bons cidadãos de Erougard, implorando por comida. Uma pessoa havia jogado algo nele, mas era uma pedra não comestível. Ao cair da noite, um homem esfarrapado aproximou-se de Eslaf e, sem dizer uma palavra, entregou-lhe um pedaço de fruta e um pedaço de carne seca. O rapaz pegou, de olhos arregalados, e enquanto devorava, agradeceu ao homem muito docemente. Se eu te vir pedindo esmolas nas ruas amanhã, o homem rosnou. Eu mesmo te mato. Há apenas um número limitado de mendigos que nós da guilda permitimos em uma cidade, e você faz com que sejam a mais. Você está arruinando os negócios. Foi uma coisa boa que Eslaferol sabia correr. Ele correu a noite toda. A história de Eslaferol continua no livro Tief.